da aula de TLC. Quem aqui já é líder de célula? Então, em nome de Jesus, é todo mundo aqui, para a glória de Deus. Pode passar. Eu vou procurar ser bem tranquila, bem direta. E hoje nós vamos aprender 7 elementos para uma célula bem sucedida, para uma célula excelente. Então, nós vamos aqui destrinchar alguns tópicos. Nós vamos falar a respeito de alguns assuntos essenciais, cruciais para você ter uma célula excelente no reino de Deus. Amém? Então eu espero que vocês possam anotar. Qualquer dúvida você tem a liberdade para tirar com o seu líder de célula. Ele está extremamente capacitado para sanar todas as suas dúvidas. E nós vamos trabalhar 7 tópicos. E cada um dos tópicos ele traz uma sensação, ele traz uma visão diferente daquilo que você precisa ter como um bom líder, como um pastor de uma célula. Amém? Então aqui todo mundo entende que você é pastor da célula, amém? Amém. Então quando você se torna um líder, você acaba tendo a responsabilidade em cima de você de ser um pastor de uma célula. Então eu imagino que da mesma forma que o pastor cuidou de mim, eu preciso cuidar dos meus membros e o que ele fala, assim como Jesus nos enviou e disse que obras maiores que a de Jesus nós faríamos, é dessa forma que o pastor envia cada um de nós. Cara, muito mais além dos cuidados que eu tive com a minha igreja, você vai ter com a tua célula, você vai ter com os seus membros, você vai ter com os seus liderados. E eu acredito que é esse DNA que tem sido passado, tanto dos pastores, para os discípulos e assim por diante. Amém? Amém. Então, o primeiro elemento para você ter uma célula excelente, você precisa ter uma boa liderança. É impossível você trabalhar uma boa célula se você não tem uma boa liderança. O líder é aquele que vai na frente instruindo, pisando para ver se está sólido, falando assim, vai por aqui, vai por ali, porque eu fui, porque eu estou na frente, porque eu estou direcionando e o negócio está dando resultado. Então a liderança, tanto na célula quanto na igreja, tem uma importância fundamental. Um bom líder estabelece as metas e ajuda todos da célula a alcançá-la, a concretizá-la. Então o líder é aquele que vai realmente estabelecer todas as metas. A meta da sua multiplicação, a meta do seu discipulado, a meta da sua consolidação, a meta que a célula vai estar na sua casa, a meta que nós vamos ganhar a sua família. Ele estipula todas essas metas e te ajuda a alcançar todas elas. Amém? Quem está sendo direcionado dessa forma? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Então, pastor, chegamos à conclusão de que nós temos uma boa liderança. Amém? Amém. Então, tá bom. Próximo tópico. Bom, pode voltar. Mantendo ainda a mesma questão de uma boa liderança. Eu ainda vou estar no primeiro elemento, certo? Então, daqui nós vamos trabalhar os pensamentos de errado de um líder. O que não se deve, o pensamento que nenhum líder pode ter. E se ele tem, ele precisa conversar com o seu discipulador. Combinado? Então, se de repente você tem um desses sintomas aqui, você anota e fala com o seu discipulador. Combinado? Então, tá bom. Não sou capacitado para liderar. Gente, quando eu fui liderar uma célula, eu falei assim, misericórdia, o que vai ser de mim daqui para frente? Me tiraram da minha discipuladora, eu estava em um lado, me jogaram para o outro, eu estava aqui, me jogaram lá para a pedreira, e eu achando que não ia dar nada certo, aí me manda com o Felipe, que era parecido com o Valdomiro, foi uma coisa doida, mas no final deu certo, ele está aqui, está dando fruto, é isso que importa. Então o pensamento de não sou capacitado para liderar, querido, você arranca ele agora, pela raiz. Porque capacitado para liderar realmente eu nunca fui, você nunca vai ser, mas pelo Espírito Santo é Ele que nos capacita. Então esse pensamento ele precisa ser anulado da sua cabeça. Tem muita gente que nem subiu para liderança, não é nem líder em treinamento ainda, ele fala, eu não sou capacitado. Querido, vá pela fé que tu é sim, pelo Espírito Santo a gente pode tudo, amém? Não estou disposto a liderar. Eu já ouvi, gente, por incrível que pareça, eu já ouvi gente falando, não quero discipular, não quero liderar ninguém. Eu já ouvi isso e realmente eu tenho certeza que se você tem esse pensamento é questão de revelação. Eu tenho certeza que você não chegou até aqui, não se alimentou até aqui, não para parar e desistir no meio do caminho. Você tem sim potencial, isso só precisa ser trabalhado junto com o seu consolidador, com o seu discipulador, mas esse é um pensamento extremamente errado, ele não pode se manter no seu coração. Você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo, e quem tem realmente intimidade com o Espírito Santo entende que você está aqui e foi levantado para dar e trazer frutos para o reino. Se você realmente é um ramo e está ligado na videira, você vai dar frutos. Amém? Amém. Bom, então não estou seguro se posso liderar, se posso fazê-lo. Não estou seguro. Eu também, gente, vocês vão rir demais comigo, mas eu também
tinha esse pensamento, novamente quando eu fui para a Espanha. Quando eu fui para a Espanha, eu olhava para todo mundo, o povo tudo me engolia na Bíblia, gente. Nossa, eu passava muita vergonha naquele lugar. O povo me engolia na Bíblia, a Neila, Felipe, era uma coisa doida. Mas aí eu fui entendendo que eu fui aprendendo com eles. E aí eu me coloquei na posição de servo, eu tô aqui para servir, eu tô aqui para entender, eu tô aqui para ajudar. E se eu for debater o meu conhecimento com o dele, vai fugir totalmente de uma célula, que lá na frente nós vamos entender. Aí vai ficar um debate eloquente de conhecimentos, e não é isso uma célula. E a gente vai entender daqui a pouquinho. Mas eu pude me colocar na posição de serva e aprendi muito com todos eles, com a Rina, com a Adriana. A Adriana me ajudou muito, gente. Então, tudo isso, esse sentimento de não estou seguro, não sei se posso fazer, isso é um pensamento que ele não pode existir. Nós estamos te vacinando nessa noite, amém? Então, se você, lembra do nosso combinado, se você tem isso, você vai correndo contar para o seu consolidador, para o seu discipulador, para ele orar, mandar fogo na sua cabeça e expulsar esse demônio aí que fica tentando te atormentar, amém? Meu dom é outro, não é esse. Quem que já não falou isso? Não, meu dom não é liderar a célula, não. Meu dom é tocar trombeta. Trombeta foi a mais, né? Meu dom é trocar blém-blém igual o pastor Samuel. O meu dom é ficar cantando. Meu dom é evangelizar, ir lá na rua entregar panfleto. Eu sou tão carismática, esse é meu dom. Então, esse é o seu dom, glória a Deus pela sua vida. Mas se o seu dom é ser carismático, é estar no blém-blém, tudo isso é estar injetado na videira. E se você está realmente injetado lá, você vai dar fruto para o reino. E fruto para o reino não é cantar na hora do altar, não. Dar fruto para o reino é trazer almas e cuidar muito bem delas, amém? Então, querido, nós vamos te vacinar nessa noite. Qualquer coisa, você vai anotando, coloca um xizinho, não esquece do xizinho, não, você correr, ir lá e vacinar o seu coração, a sua mente, o seu espírito contra as setas do diabo. Porque isso nada mais, nada menos é uma seta do diabo que veio para tentar te afastar do propósito que Deus estabeleceu na sua vida, antes mesmo de você ter nascido. Amém? Pode passar. Nossa, gente, tá apertado aqui. Ainda numa boa liderança, a gente precisa ter o coração de servo. Então aqui tem uma imagem do lava-pés. Deixa eu só lembrar, quem aqui estava no ano passado no culto do lava-pés? Tá, 50% do pessoal só. Gente, eu lembro desse culto. Eu lembro, foi muito forte. Então a Bíblia diz assim, João 13, 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então tá bom, Fernanda. Então eu vou encontrar o cara lá na rua, vou falar, tira o sapatinho aí, vamos lá. É isso ou não é? É? Não? Sim? Não? Não? O que é? É sim ou não, gente? Não? Não é? Então tá bom. Então é como essa imagem aqui. Eu arranco o sapato do pastor e aí lavo o pé dele. É só o pé dele que eu tenho que lavar? Não também? Ele faz esse trabalho em casa. Gente, eu lembro no culto do lava-pés, foi algo muito sobrenatural. Eu lembro que eu trouxe uma amiga minha, a Manuela, e ela foi extremamente impactada por essa ação. Nós já sabíamos desse culto, o pastor já tinha falado com a liderança numa reunião. E a gente veio no domingo sabendo, é culto de rendição. É culto de reconhecer que o outro é maior que você. Nós tivemos uma revelação no mês passado sobre considerar o outro maior que você. Há um ano atrás nós estávamos sendo ministrados pela mesma coisa. Como o Espírito Santo é bom com a nossa igreja. Como o Espírito Santo é bom com cada um de nós. Como ele é bom com você, que te revela coisas há muito tempo atrás. E muitas vezes a gente não despertou. E aí um ano depois ele vem e, é isso aí. Amém? Amém. As pessoas só vão nos respeitar como líderes quando perceberem que estamos dispostos a servir-lhes de todo o coração, lavando os pés. É servindo, gente. Lavar os pés, você tem que se agachar, você tem que se prostrar, você tem que tocar nos pés de uma outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa não vai entender, muitas vezes vai chegar para outra pessoa, você só lavou os pés dela, muito obrigada, boa tarde. Mas não, no reino espiritual você está considerando ela maior que você. E é isso, essa atitude que nós devemos ter na célula, é essa atitude que nós, como pastores de células, devemos ter com os nossos líderes, devemos ter com os nossos membros.
Servir. Você está precisando de alguma coisa, fazer uma ligação, não deixar... Eu estou falando com líderes, amém? Amém. Eu vou tratar aqui vocês como líderes dessa igreja, tá bom? Então não deixar que apenas uma situação, uma pessoa, ou líder em treinamento, faça o trabalho que Deus estabeleceu, tanto a mim quanto a você fazer. Amém? A Bíblia não falou assim, ó, vós líderes, por favor, lavai os pés. Falou, não, vocês lavam os pés uns dos outros. Assim como eu lavei, você também lava. Assim como eu servi, você também serve. Amém? Amém. Amém. Tá cortado aqui. O líder satisfaz as necessidades dos membros. Então, o bom líder, o que ele faz? Ele prepara a célula, ele trabalha a célula para fazer uma visita. Semana passada a gente estava na casa da tia do Felipe. E não foi só eu, foi eu, Felipe, a Stephanie, Rafael, nós estávamos lá e foi tremendo, tremendo. Foram extremamente impactados pelo amor que Cristo operou em nós, pelo amor que Deus operou em nós. E isso nós enxergamos que é servir. É o Espírito Santo trabalhando tanto a mim, como ao Felipe, como ao Rafa, como a Stephanie, que não está aqui hoje, está na faculdade. Ao quê? A servir. Aí fazer uma visita no hospital. Aí fazer uma ligação. Oi, querido, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Proporciona alimentos. Muitas vezes, o cara dentro da sua célula, a pessoa na sua célula, ele não tem, às vezes, o que comer. E muitas vezes a gente está maquiando toda a situação e está lá, vamos lá, tem que ganhar vidas. Tem que dar fruto, tem que multiplicar, olha a meta, é multiplicação. E às vezes a gente tira o foco daquilo que realmente importa, daquilo que realmente a igreja apostólica Fogo e Glória se importa, e coloca totalmente o foco no alvo, quando na verdade o foco é vidas. Quando você está focado em vidas, você está focando no alvo. Então a gente não pode tirar os nossos olhos da onde? Da cruz. A gente tira os nossos olhos da cruz quando? Quando eu coloco os meus objetivos acima daquilo que Deus quer. E Deus quer que eu cuide bem uns dos outros. Deus quer que eu sirva um ao outro. Amém? Amém. Providencia todo tipo de ajuda financeira. De repente você está precisando de ajuda. Você tem um contato. Tem uma pessoa que está precisando de um funcionário. Aí o seu outro amigo está precisando de emprego. Você junta o útil ao agradável. Você abriu a porta de emprego para a pessoa. Você está proporcionando o quê? As necessidades básicas dela. De repente ela não tem o que comer em casa, de repente ela não tem como se locomover para vir para a igreja. E muitas vezes ninguém vai chegar no pastor novo convertido e falar, pastor, estou precisando de 10 conto aí para voltar para casa. Você teria coragem? Eu não teria. Eu tenho vergonha na minha cara, eu não teria essa. Eu chegaria e falava, ô líder, amado, você pode me ajudar? E o líder, em sã consciência, chegaria no pastor, pô pastor, ó, eu estou com um membro da minha célula, ele está passando por uma dificuldade, você pode me ajudar? Cara, quem que negaria isso? Mas não, gente, a gente tem que focar novamente, olhar para o verdadeiro foco, que é a cruz. Amém? Invista tempo. Pastor William, gente, nem dessa igreja eu era. Eu não era dessa igreja ainda. Eu fiz o TLC por vídeo, foi engraçado demais. Eu vinha pro TLC, vinha pro culto à noite, mas não era da igreja. E aí o pastor William me ligava e foi um manto para conseguir me batizar. Lembra, pastor? Foi um manto, eu fiquei 2 meses, eu ligava para ele, pastor, agora eu vou me batizar, vai ser esse domingo. Aí passava o domingo, não era o batismo. Ah, pastor, agora eu vou batizar. Passava o domingo, não era o batismo. A última vez ele, pô, meu, se essa igreja não te batizar, quem vai te batizar sou eu. Então tá bom, pelo menos eu vou ser salva, né? Olha o pensamento. Mas então, o que a gente tem que fazer? Investir tempo. Cara, eu não tenho outra referência do meu pastor se não for investimento de tempo. Eu não tenho outra referência dessa liderança que me acompanhou desde o começo se não for investimento de tempo. O pastor Samuel conversava comigo por mensagem no Facebook ainda. E me motivava, e me instruía, e falava, vai que vai dar certo. Cara, são pequenos relances assim, ó, que eu tenho de 2, 3 anos atrás, quando eu vim para essa igreja, que eu nunca vou esquecer. E eu tenho certeza que são esses os parâmetros que eu tenho hoje para liderar cada uma das vidas. Foi porque cuidaram assim de mim. Então, tenha na sua essência a mesma motivação que tiveram com você. Invista tempo. Invista tempo. Ninguém vai gostar de você da noite pro dia. Eu já estava consolidando uma pessoa, ela falou para mim, eu não fui com a tua cara, não era com a tua cara. Mas hoje o quê? Deus está fazendo o quê? Formando vínculo, formando laço. E eu tenho certeza que vai ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Mas o que nós precisamos fazer? Investir tempo. Ninguém vem para o reino de graça e ninguém permanece no reino de graça. Tudo isso é com muita graça de Deus. Amém? Amém. O líder como pastor de célula. Como eu disse, o líder é um pastor. Amém? Então, quantos pastores eu tenho aqui? Amém. Amém. Uns 10 pelo menos tem, de 21.
Cuidar das ovelhas. O líder, então, ele tem o papel de visitar, de aconselhar, de orar pelo rebanho, e ele é responsável por cuidar dos membros dessa célula. Amém? Então você, pastor lindo, e você, futuro pastor, você que está escalado para pastor, você que quer ser pastor um dia, você está sendo agora convocado a entender qual é o seu papel dentro de uma célula. Amém? É orar, investir tempo, aconselhar. Amém? O segundo passo também é conhecer as suas ovelhas. O segundo fundamento é conhecer as suas ovelhas. Às vezes chegou um novo visitante, às vezes chegou um Natanael, e aí porque não foi você que trouxe, porque de repente não foi você... Tem que falar no microfone, né? Porque não foi você que trouxe, não foi você que cuidou, que acompanhou, você, de repente você perde o fio da meada. Às vezes pela correria da célula, tá perto de jantar, tá perto de encontro, você acaba perdendo o fio da meada e você tem que voltar. O foco é vidas. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar muito bem. A Tati tá aí, ó. O Felipe cuida muito bem, tá dando fruto a mulher, já tá top na presença de Deus. E tá aí. E tá o quê? Tá se unindo. A Mônica. O que eu vou falar da Mônica? Já futura líder de célula. Daqui a pouco a gente tem que segurar ela e falar, não, Mônica, peraí, passa pelo trilho. Vai, Mônica. Tchau, Mônica. Daqui a pouco já tá nas nações. Então o que a gente tem que fazer? Conhecer cada um deles. Conhecer. Eu preciso conhecer quem é a pessoa que está se aproximando da minha célula. Eu preciso conhecer os dons que operam na vida dela. Eu preciso conhecer os dons que tá rodando a vida dele. De repente eu tô com um cara que louva a Deus, que quando abre a boca a presença de Deus desce, eu tô lá segurando, vai lá, lê o versículo pra mim, vai lá, fala pra mim de dízimo e oferta, e às vezes o dom do cara não é esse. Às vezes o dom do cara é adorar a Deus e você tá lá segurando o dom do cara. Então conheça quem são as pessoas. Aproveite esse momento de ganhar essa pessoa, tanto para você quanto para a sua célula. Aproveite esse momento e descubra quem ela é, porque eu tenho certeza que você é cheio do Espírito Santo e vai ter revelação de Deus para a vida dela. E Deus vai te usar para o quê? Para ativar nela um sonho que já morreu há muito tempo. E aí, ao invés de ser um ativador de sonhos, você está lá, um segurador de sonhos. Já ouviu um segurador de sonho? Pois é, criei agora. Você está segurando o cara e não pode. Amém? Procurar suas ovelhas. Quem aqui já não teve na célula uma ovelha que saiu e nunca mais voltou? Eu já tive. Nunca mais voltou. Então, gente, quem aqui que não teve? Eu já tive. Então o que nós devemos fazer? Tá bom, Fernanda, eu já tive. O que eu faço agora? Ora, querido. Vai atrás. Ah, mas ela mora muito longe, não dá. Ai, não sei, a Mirelle, eu lembro quando a Mirelle vinha na igreja. A gente olhava e falava, gente, essa menina tem a cara da Fogo e Glória. E ela não veio quando chegou. Mas tá aí, dando fruto, já tem uma célula na casa dela, já tem plano de multiplicação, já tá aí, ó, top. Amém? Então o que nós precisamos fazer? Ir atrás. E profetiza, vai puxando, ganha pra você. E quando a pessoa estiver passando por um problema, ela vai lá e falar, olha a Rosângela, a Rosângela me ajudou pra caramba naquele problema lá, vou correr pra ela. Então o que nós devemos fazer? Ir atrás, porque nenhuma igreja lá fora dá tanta importância pra uma ovelha quanto a nossa. É isso que nós devemos ter na nossa cabeça. Não, eu preciso ir atrás, porque é assim que eu aprendi. Eu preciso ir atrás porque Cristo habita em mim. Eu preciso ir atrás porque fizeram isso comigo, não desistiram de mim. E realmente ninguém desistiu de você, que é por isso que você está aqui hoje. Independente das suas falhas, dos seus erros ou qual processo você esteja com Deus, ninguém desistiu de você. Amém? Então nós vamos atrás, certo? Ovelhas que já saíram há 2, 3, 4 anos. O Rafael está voltando agora depois de 2 anos. Já trouxe a Amanda aí top. E o que? A Michelle tá o quê? Vai, filho, vai que dá certo, Por quê? Porque tá cheia do Espírito Santo. E quem tá cheia do Espírito Santo tá dando fruto. Amém? Alimentar as ovelhas. Querido, alimentar as ovelhas não é só no momento de célula. Alimentar as ovelhas, ali é um momento de célula, é um momento de comunhão, é um momento de compartilhar a palavra, de tirar dúvidas, de ver o que você entendeu, colocar em prática, já dar testemunho de vitória. Ali é um momento de célula. Você expor as suas dificuldades, sim, ali é um momento de célula. Agora, o momento onde você vai alimentar eles com a palavra, de repente chega na segunda-feira, a palavra de domingo foi... Vou dar o exemplo de koinonia, que essa palavra não sai da minha cabeça. Vou dar o exemplo de koinonia. Às vezes a palavra do domingo foi koinonia, e na segunda-feira você já tá, e aí, gente, vamos fazer uma koinonia? Ah, mas o que é isso? Ah, mas eu só vou contar na célula. Mas nossa, a gente
gente fizer hoje um trabalho, se a gente fizer hoje um encontro, nós vamos na sua casa comer pizza, nós vamos na sua casa fazer bagunça, qualquer coisa aqui que você vai lembrar, então peraí, então tem a ver com comunhão. E aí você vai o quê? Injetando neles a palavra de domingo. Daqui a pouco você já está vivendo ela e nem está sabendo. A palavra de ontem, a palavra de domingo. Jesus Go, vai falar, nossa, esse domingo, essa célula então vai falar sobre videogame, então tá, vou começar a compartilhar umas coisas, já vou começar a incentivar a minha célula a entender qual vai ser a palavra a ser ministrada, já vou ajudar em oração. Tudo isso é o que, gente? É unidade, é trabalhando, é alimentando as suas ovelhas, não no momento que elas precisam ser alimentadas, que é no momento da célula, mas você demonstra que você está servindo ela quando você dispõe do seu tempo, investe o tempo fora do momento que seria necessário. Quando a pessoa olha para você e fala, nossa, realmente ela está investindo tempo em mim. Isso realmente é o que importa. Isso realmente é o que dá resultado. Amém? Amém. Proteger as ovelhas. Está cortando aqui. Proteger as ovelhas. Cuidar para que todas estejam sendo consolidadas. Para quem faz parte da liderança e sabe muito bem o que está acontecendo, nós fizemos um mapa de toda a igreja, nós mapeamos a igreja, nós estamos em processo de mapeamento da igreja e nós estamos vendo quem está sendo acompanhado por quê? Porque o foco do nosso pastor, o foco do presbitério da igreja é fazer com que nenhuma alma deixe de ter acompanhamento. E nós estamos trabalhando em uma grande parceria com os líderes em treinamento. E parabéns para você, palmas para você, parabéns para você. Querido, hoje nós somos 22 células para a honra e glória do Senhor. Nós estamos há 3 anos com a visão implantada. Nós já multiplicamos muito. Querido, nós vamos multiplicar muito mais? Vamos, para a glória do Senhor. Mas sabe o que é isso? É uma liderança, porque o pastor não foi sozinho não. Foi uma liderança que dobrou o joelho e orou por você, que hoje está aqui. E está disposto a dar fruto e vai dar fruto em nome de Jesus. Então o que os pastores nos ensinou? Proteja as suas ovelhas. Aconselha, chega perto, cuida de perto. Pastor Samuel é um grande exemplo. Ele é líder de setor hoje. Ele lidera a célula. Cada dia da semana ele está em um canto. Eu fico até embasbacada. Cada semana ele está em um canto. E ele vem para a igreja com todo o prazer. Ele fala, não, mas é um prazer. E se eu peço um favor para ele, Fernanda, com todo prazer, varoa, com todo prazer. Isso é o quê? É ter graça de Deus. E é entender que realmente é o Espírito Santo que está injetado. E é o Espírito Santo que está fluindo. É o Espírito Santo que está fluindo. Por quê? Porque ele entendeu, porque ele foi cuidado, porque ele foi protegido por um Deus que ama e que injetou na vida do líder dele, que é o nosso pastor, a mesma essência, o mesmo DNA. Então, querido, você está numa igreja onde o DNA que está sendo passado é o verdadeiro Cristo. Você está numa igreja onde o DNA que está sendo passado é Cristo em mim, esperança da glória. Você está numa igreja onde o DNA que está sendo passado é desperta, levanta. Então, dê glória a Deus, dobre o seu joelho todos os dias e agradeça a Deus por Deus ter te enviado para uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Amém? Glória a Deus por isso. Pode passar. Pode passar, filha. Bom, ainda está no primeiro elemento, gente. Requisitos do líder de célula. Então vamos lá. Requisitos de um líder de célula. Você que é líder de célula, você que é pastor de célula, você que quer ser pastor de célula, enfim, você que está aqui, você precisa ter vida espiritual exemplar, andar em santidade, amor e sendo fiel no seu TSD, sendo uma pessoa quebrantada e transparente no seu discipulado. Uma frase que ela nunca mais vai sair do meu coração foi o pastor que disse: quem é bom de argumento é ruim de quebrantamento. Então, querido, se você questiona muito, se você bate muito de frente, sabe o que você tem que fazer a partir de agora? Dobra o seu joelho, clama a presença de Deus. Fala, Senhor, até aqui eu era assim, mas a partir de agora eu vou ser o que o Senhor quer. Eu vou ser aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Sendo muito transparente no seu discipulado. Todo o crescimento que nós temos tido é porque está existindo transparência no discipulado. A transparência no discipulado te leva num nível sobrenatural, porque você abre o seu coração e permite que a ferida seja exposta e Deus consegue agir nessa ferida. Amém? Eu não vou contar algumas experiências, deixo para uma próxima oportunidade. Mas então você precisa ter uma vida
espiritual exemplar, você precisa ter uma vida familiar sólida, andar em amor no seu lar, ganhando, proporcionando o alimento para a sua família. Se você que é casado, está governando bem a sua casa, governando bem as suas finanças como homem da casa, como mulher da casa, sendo submissa ao seu marido, e você solteiro cuidando muito bem, com muita excelência das coisas de Deus, amém? Deus é poderoso, fiel. Ele é poderoso para fazer e superabundar cada vez mais a presença de Deus. Amém? Amém. A liderar as pessoas, a partir do momento que você começa a liderar uma pessoa. E também aquela parte de consolidação. Você que é consolidador, fala a verdade, você cresce muito. Você cresce assim, é exponencial o seu crescimento. Porque Deus começa a enxergar em você o quê? O sentimento e a vontade de falar, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Então eu vou passar aquilo que eu tenho para eu receber mais, amém? Aí não tem aquele congestionamento de muita informação em você, porque você vai passando as informações, amém? Fiel na frequência dos cultos e Tadel, né? Agora, para a glória do Senhor, nós não somos mais, eu não vou dizer obrigados, porque a gente nunca foi obrigado a estar nos 2 cultos, sempre foi um prazer. Mas agora você tem a liberdade de curtir com a sua família em um determinado período do domingo. Então você que agora tem esse determinado período do domingo para curtir com a tua família, você precisa estar em um dos cultos, né? Ouvindo a palavra, porque tem gente que está nos outros ministérios e esses ministérios de repente interferem. Um deles é o Ministério Infantil. Então você que faz parte do Ministério Infantil, assim como eu, se de repente você deu aula de manhã, você ministrou as crianças de manhã, à noite, você precisa estar aqui, amém? Então tá bom. E estando nos Tadéis, você, parabéns, está aqui. E sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Os frutos do Espírito precisam estar latentes em sua caminhada cristã. Os frutos do Espírito precisam impactar a sua vida e você precisa dar frutos em cima desses frutos. Amém? É o que? Paz, longanimidade, benignidade. Aí o seu Espírito Santo, ó. O seu líder de célula pode te explicar muito bem. Amém? Aqui eu não vou destrinchar esse assunto, tá bom? Ainda no primeiro elemento, requisitos do líder de célula. Bom administrador, sendo dizimista, usando bem seu tempo, seus dons, enfim, sendo dizimista fiel, primiciador, ofertante na casa do Senhor. Ter o coração de pastor que cuida e ama as pessoas, que se importa com cada uma delas. E ter passado pelo trilho de liderança, que no final o resultado disso é estar dando frutos. Amém? Aí se você não sabe o trilho de liderança, você que não esteve aqui nos últimos treinamentos, você pode falar também com o seu líder de célula e ele vai te passar. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Então tá bom, pode passar, filha. Responsabilidades do líder de célula. Amém? Todo mundo tá entendendo? Amém. Então tá bom. Orar diariamente pelos membros. Amém? Amém. Eu vou falando, você vai falando amém, tá bom? Orar diariamente pelos membros. Amém. Garantir cuidado de todos os membros. Amém. Garantir que todas as semanas o relatório de célula seja entregue aos supervisores. Amém. Não, esse amém tem que ser mais forte. Eu vou falar de novo, peraí. Garantir que todas as semanas o relatório de célula seja entregue aos supervisores. Amém. Gente, vocês estão com fé mesmo, hein? Enxertar os membros de sua célula ao corpo da igreja. O que significa isso? Você de repente tem um membro na sua célula que não faz parte da igreja, como a França. A França tem membro da célula que não faz parte da igreja. O que nós devemos fazer? Orar, interceder, jejuar, ministrar, ter fé, perseverança, que o quê? Um dia a revelação vai cair no coração. Como o Luiz, o esposo da Jaque, né? Né, Lu? Ele não vinha, mas aí ele começou a ver a mudança na vida da Jaque e opa, peraí, também quero ir. E hoje está aqui, não sai mais, daqui a pouco é líder de célula junto com ela, amém? Então o que nós devemos fazer? Enxergar, ter fé, investir, ir lá e falar, não, vai que vai dar certo. E em breve nós veremos os frutos, amém? Agora eu vou continuar, você continua no amém, conforme combinado. Incentivar cada membro a ganhar vidas. Amém. Distribuir tarefas entre os membros e formar novos líderes. Amém. Preparar a multiplicação de forma saudável. Amém. Amém? Tudo isso o seu líder de célula com certeza já está te passando. O seu líder de célula com certeza já te passaram as metas de multiplicação. O seu líder de célula com certeza já sentou com você, assim como o seu líder de setor já sentou com você, já passou quais são as metas agora para este fim de ano, amém? Amém. Então tá bom, pode passar, filha. O
O líder de célula tem sob seus cuidados o que a igreja tem de mais valioso, as pessoas. Então, líder, futuro líder, você que está aqui, você tem sobre os seus cuidados, debaixo da sua cobertura, aquilo que a Igreja Apostólica Fogo e Glória julga ser o mais precioso: vidas. Então seja muito grato a Deus por Ele ter confiado em você essa obra, porque não é para qualquer um. Pregar o Evangelho e viver para Ele custa somente tudo. Amém? Pode passar, filha. Segundo elemento: bom local. Aspectos físicos do local. O local precisa ser propício para receber os membros, manter boa comunhão. Gente, vamos resumir aqui, olha para mim todo mundo. Não anota isso daqui não, olha para mim. O lugar precisa ser bem arejado. O lugar precisa ser um lugar onde você possa receber a quantidade certa da sua célula. A Espanha tinha um determinado tamanho, ela tinha uma determinada aparência. Aí ela mudou de nível, ela foi pro nível 100. Agora você entra lá, você parece que está na casa da Rainha Elizabeth. É tudo lindo, tá tudo reformado. Por quê? Porque Deus honrou, porque a Neila recebeu a revelação no coração, deixou tudo bonito. Você entra lá, você quer até tirar foto naquelas pastilhas lá. Por quê? Porque tá lindo. Por quê? Porque entendeu. Teve revelação. Então o que nós devemos fazer? Manter o local organizado. De repente a gente chega na célula, você tá na correria, sua célula é na quinta-feira, aí você passou a semana inteira trabalhando, correndo, estudo, é faculdade, é filho, e aí chega na quinta-feira, no dia da célula, a casa tá daquele jeito, o que você vai fazer? Opa, preciso organizar, eu tenho célula. Preciso organizar, eu tenho célula. E aí o seu líder vai tratar a respeito disso um pouquinho mais no íntimo, no profundo, que isso não precisa vir agora, mas você precisa manter um ambiente confortável, espaço para todos os visitantes e membros e, principalmente, o espaço, o ambiente precisa ser preparado espiritualmente. Se você que é anfitrião de uma célula, na sua casa, você precisa evitar isso. Não pode acontecer brigas, discussões, palavrões, xingamentos. De repente, você está aqui, é anfitrião de uma célula e nunca soube disso. Mas a célula precisa ser um ambiente preparado para receber a presença de Deus. Ela já está lá. A partir do momento que entra uma bandeira na tua casa, meu querido, é a presença de Deus que está ali dentro. Então você precisa zelar por essa presença. Então você, anfitrião, que está aqui, receba essa revelação e prepare o ambiente da sua casa para receber a presença do Deus Altíssimo. Amém? Não é música do mundo, não é só para contrariar, não é Sampa Crio, querido, é louvor, é presença de Deus, é graça. Amém? Amém? Pode passar, filha. Terceiro elemento, agora vai ser mais rapidinho, tá bom? Uma boa atmosfera. Querido, precisa ter uma atmosfera de alegria, precisa ser uma atmosfera de fé. De repente lá é seu lugar de oração, aí vem um membro da sua casa e fala: esse cara do inferno, esse menino mal educado. Você está lançando palavra de peso. De repente a sua casa, célula, aí você está lá jogando uma palavra de peso, querendo que Deus na quinta-feira faça um milagre. Vai nessa. Atmosfera de fé, atmosfera de amor. Os membros e os visitantes devem se sentir em casa. Querido, olha pra mim, todo mundo. Isso é o mais importante. Eles precisam se sentir parte de uma família. Eles precisam se sentir amados. Eles precisam entrar dentro da casa, assim como foi na França, na Espanha. Eu entrei lá dentro e falei: já sou da família. Nem da família, mas já sou da família. Com um mês de casa, a Neila só faltava me chamar de filha, mas de resto ela fazia. Por quê? Porque você sente que o ambiente está propício para receber novas pessoas. Amém? Os anfitriões, queridos, devem ser acolhedores. Quem lembra do teatro aqui do pode fazer uma célula, como fazer uma célula, como não fazer uma célula? Nossa, quanta gente. 5, tá bom, já tá bom, vai. E a irmã Faísca, quem lembra? Queridos, os anfitriões, eles devem ser acolhedores. A Rosângela era a dona da casa. E ela fez uma encenação muito legal, que isso não acontece em nome de Jesus na nossa igreja. Mas ela fez uma encenação muito legal. Então, querido, de repente, os novos membros, os novos anfitriões que vão chegando agora, eles não pegaram esse teatro. De repente, não deu tempo ainda de dar um TLC na igreja. E, de repente, não deu tempo de dar um treinamento para líder de célula. Você acredita só? E aí, quem é que Deus levantou para ensinar?
você é abençoado. Então, se você chega lá na casa, a mulher fala, entra aí, desgraça. Você vai falar o que pra ela? Meu querido, pelo amor de Deus. Ensina o abençoado, porque ele não sabe. Não é pra você chegar na consolidação e vara na perna dele. Não, é pra você ensinar, amém? Então, os anfitriões devem ser bem acolhedores, amigáveis e de bons relacionamentos. Isso é o mais importante. A gente precisa chegar na casa e sentir que você é bem-vindo lá, amém? Amém. Então, tá bom. Evitem distrações. Olha aqui pra mim. Eu já cheguei em células onde 5 minutos antes de começar a célula eu estava passando TV. Eu não vou dar aqui o nome da mídia, porque eu também não preciso disso, mas estava lá passando uma novela super crente. Glória a Deus. E faltando 5 minutos para começar, nada mais nada menos que a célula. Aí a pessoa vê que o líder chegou, desliga aqui. Vai, gente, põe louvor, põe aquele louvor lá. E põe louvor. Ai, já tô aqui na cara de adorando. Tem nem vergonha na cara de pau ainda, cara de madeira. Fica lá na novela da TV assistindo, depois de 5 minutos põe um louvor. Você acha que a presença de Deus tá lá ou não tá? Pode até estar do lado de fora, esperando um abençoado convidar para entrar. Você acha que Deus vai ficar lá? Ai, que legal, olha que tá passando na TV, não assiste não, não. Ele fica do lado de fora esperando não chegar alguém mais crente e convidar para entrar. Então, por favor, querido, seja o mais crente. Amém? Evite distrações, rádios e pessoas transitando na casa. Isso atrapalha muito uma célula. De repente você está lá na célula, tem filho, tem vizinho, tem papagaio, e fica passando um pro lado, outro pro outro. Aí daqui a pouco levanta o membro, aí, Zé Filho, vem aqui, corre no meio da célula, grita no meio da célula. Aí o líder está lá falando uma coisa muito importante, aí você já perdeu o fio da meada, aí para voltar é difícil, aí o cara tem que costurar, tem que sambar no meio da célula, porque de repente até mesmo o líder em treinamento, de repente até mesmo o anfitrião da casa não teve esse feeling. Então, por favor, queridos, vocês estão sendo vacinados nesta noite. Amém? Se até ontem você errou, a partir de agora você está convocado a não mais errar nesses aspectos. Amém? Amém. Então, queridos, por favor, ajude o seu líder de célula, ajude o seu líder de setor a ser o quê? A ser um líder excelente. E os seus erros nos ajudam. E os nossos erros ensinam vocês por quê? Para quando vocês estarem na mesma posição, no mesmo lugar que eu estou, no mesmo lugar que o pastor está, no mesmo lugar que o pastor Samuel está, o que vocês vão lembrar? Olha só, a Fernanda errava com isso, eu não posso errar com isso. Olha só, esse erro aqui é verdade, ela tinha esse erro. Então, eu não vou errar com isso, agora eu vou aprender com o erro dela. Amém? Amém. Amém. Louvor ungido. Quem gosta de louvor aí? Amém. Eu gosto, gente. Eu gosto muito de louvor. O que é o louvor? Louvor é algo que nós expressamos a Deus. Louvor é sempre o caminho de nos relacionar com Deus. Louvor é aclamação, ou seja, é grito, é choro, é pranto, é cântico, onde você entrega todo para o Senhor. Louvar é honrar a Deus. E louvor também é um instrumento de batalha. Então, na hora do louvor, você não está lá cantando para Deus. Você está guerreando no reino espiritual. Então, o que precisa ser esse momento de louvor? É importante. De repente, às vezes você vai soltar um louvor, 2 louvores lá na célula. Por quê? Para passar o tempo, porque tem que ter louvor. Aproveita esse momento e atrai a presença de Deus, líder poderoso. Porque a célula vai ter o seu DNA. Amém? 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 Todos vocês aqui já sabiam que era louvor, fala sério. Por isso vocês estão olhando pra mim com essa cara, né? Não é verdade? Não. É? Então tá bom. Pode passar, filha. Adoração. Vá. Adoração significa reconhecer o senhorio do Senhor na sua vida. Adoração é a habilidade de se expressar a Deus com todo o seu ser, ou seja, é você quebrantar o seu coração, é você se entregar a Deus e deixar que Ele venha e flua em você, Ele venha e te purifique. O coração em adoração é uma limpeza do nosso ser e nos coloca diante da vontade do Senhor, diante da presença do Senhor, diante de uma profunda rendição a Deus. Então, quando nós adoramos em espírito e em verdade, em espírito nós conectamos o nosso espírito com o Senhor. E nós adoramos a Deus em verdade é quando nós quebrantamos o nosso coração e deixamos Ele trazer a rendição a nós. Amém? Então é muito importante o momento do louvor. Não trate 2 louvores, 3 louvores como qualquer outra coisa. Aproveite esse momento para adorar e entoar cânticos a Deus. Amém? Amém.
Pode passar. Efeitos do período de louvor. O que acontece no período de louvor? Leva as pessoas para próximo de Deus. Quem aqui já viu na sua célula uma pessoa ser quebrantada no momento de louvor? Eu já vi várias vezes uma pessoa sendo quebrantada na hora do louvor. Cara, isso é muito importante. Ele cria também um ambiente de unção. O que é um ambiente de unção? É um ambiente onde o Espírito Santo pode agir com liberdade. De repente você está orando por uma pessoa lá 1 mês, 2 meses, para que ela seja batizada no Espírito Santo. E ele não vai esperar o encontro para a pessoa ser batizada. Ele quer batizar a pessoa lá. Então quem é a pessoa que vai ser responsável para atrair a presença de Deus lá? Você. Não é verdade? Gente, interage comigo, vocês estão dormindo, amém, pelo amor de Deus. E eleva o nível espiritual da célula. Amém. Sem contar. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Do jeito que a gente combinou. Então eleva o nível espiritual da célula. Então o que acontece? Às vezes você está lá louvando, você está lá adorando. Às vezes a sua célula está em um determinado nível, mas o momento do louvor é onde o Espírito Santo escolheu para fazer com que a sua célula venha romper. Então, querida, aproveita esse momento. Aproveita esse momento, dobra o joelho naquele momento e clama a presença de Deus. Não fica lá igual um abençoado e fica, adorando a Deus, louvando a Deus. Amém. Próximo tópico. Adoração com sabedoria. O nome é meio, sem noção, mas vocês vão entender. O ministrador escolhe as canções. O líder de célula escolhe as canções com antecedência e providencia a cópia das letras. Amém? Isso todo mundo faz, né? Só na igreja de Marte que não faz, mas tinha que estar aqui, viu, gente? Amém. Não é por mal, não, mas tinha que estar aqui. Mas eu sei que aqui não acontece isso. Amém? Amém. Então, na hora do louvor, o que você vai fazer? Você vai ministrar a sua célula. Os líderes de célula já são macaco velho nisso, então eu vou ensinar para os novos, tá bom? Então, na hora do louvor, o que você vai fazer? Amém? Amém? Na hora do louvor, você vai o quê? Ministrar. Tá lá acontecendo um louvorzinho top. E você vai fazer o quê? Você vai orar. Você vai atrair a presença de Deus. Amém. É isso que você faz no seu TSD. É isso que você faz no seu particular com Deus. Porque você orou antes da célula. Porque você já combinou com o Espírito Santo ali o que vai acontecer. Ele já te contou tudo. Então, o que você vai fazer? Deixar ele agir através de quem? De você. Então você já fez todo o trabalho antes. Então o momento da célula é o momento da ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Conhece as canções que vão ser cantadas. Não chega lá na hora e fala, ô membro, escolhe 2 louvores aí top. Aí chega lá na hora, qual que vai tocar? Ah, vai valer a pena. Aí, então tá bom, vai valer a pena. Aí o cara esquece a letra. Aí não sabe mais onde é que é a parada da música. Aí o cara é pra cantar, tá faltando letra, aí ele não canta. Aí fica aquela coisa gostosa que todo mundo gosta de ouvir, não é verdade? Amém. E eleva também o nível espiritual da sua célula. Eleva a adoração da sua célula. É muito importante. O nível espiritual que você acaba sendo levado através da adoração, mas aquilo que a tua célula acaba acontecendo é em meio à adoração. Ou seja, quando você está adorando a Deus, você está ensinando as outras pessoas a adorar a Deus também. De repente vem pessoas de outra igreja e acham que a presença de Deus só vem quando você adora sentado. Às vezes você vê pessoas de outra igreja que acham que a presença de Deus só se manifesta quando você está de pé. Às vezes vem pessoas de outra igreja que acreditam que a presença de Deus só vem quando você ora prostrado. É o que? Religiosidade. Quem Deus levantou para quebrar tudo isso? Prazer, você. Amém? Então, querido, não é o seu líder de célula, não é o seu pastor, não é o líder de setor, não é ninguém. É você que Deus escolheu para fazer a diferença. Amém? Amém. Então tá bom, pode passar. Revelação na palavra. Todo mundo aqui tem revelação, né, gente? Olha, realmente nós estamos top nisso. Por que compartilhamos na célula? Por que a gente compartilha na célula? Ah, vocês vão ler, não vale, né? Por que a gente compartilha na célula? Quem aqui já compartilhou algo na célula? Porque permite Deus falar conosco. Ei, gente, eu não escuto o pastor, não, que ele tá me zoando. Então, me fala, por que vocês compartilham na célula? Quem aqui já compartilhou alguma coisa na célula? Gente, levanta a mão. Assim, a mão tá dura aí? Aí, ó. Então tá bom. Então, o que nós fazemos quando nós compartilhamos na célula? Nós permitimos Deus falar conosco e nos usar para falar com outras pessoas. Ou seja, somos instrumentos de Deus. E aqui já não orou? Ai, Deus, me usa, Deus. Me usa, Senhor. Eu quero ser instrumento na tua mão. Aí quando ele chega para compartilhar na célula, ele, ó, zíper na boquinha.
Por quê? Ah, não, porque eu queria ser usado como profeta. Eu não queria falar na célula, não. Abençoado. Você está sendo usado também, Cristo. Porque Deus permite falar conosco. Porque leva os membros e os visitantes à obediência a Deus. Quando nós compartilhamos na célula, muitas vezes a gente vai expor aquilo que nós vencemos. Sim, mas quantas vezes eu já não expus as minhas dificuldades e eu fui ministrada através de uma outra pessoa? Quantas vezes eu fui ministrada através de uma conversa aqui embaixo, eu, Felipe, Jaque, Rafa, a gente ali conversando. Nossa, é verdade, que revelação de Deus. Nossa, é verdade, que revelação de Deus é o quê? No compartilhamento da palavra. Então o que é isso? Está ministrando ao meu coração e ao seu coração e das demais pessoas o quê? Obediência. Obediência à palavra. Então você é cheio da palavra. Amém? Amém. Nos leva a uma atitude de responsabilidade e transparência. E eu vou mais além, de compromisso também. Nos leva a um nível maior de compromisso. Porque depois você fica pensando na semana, meu Deus, se eu fizer alguma coisa de errado, gente, eu quero compartilhar a bênção na célula. Ah, não, peraí, não quero pecar não, eu quero compartilhar a bênção. Eu vou compartilhar mais uma semana de vitória. Quando eu cheguei na igreja, eu vou contar essa. Quando eu cheguei na igreja, eu fazia assim, ó. A Carol, acho que a Carol não sabe disso. Eu fazia assim, ó. Eu não pequei um dia em uma área específica. Eu tinha muito problema na minha santidade. Então tá bom, ó. Nessa área específica, não pequei mais um dia. Sabe aqueles presidiários que ficam anotando risquinho? Gente, eu tô falando sério, eu fazia isso. Eu anotava um risquinho, não pequei hoje. Outro risquinho, não pequei hoje. Daqui a pouco eu já tava com 10 casinhas fechadas. Sabe o que eu olhava? Sabe os alcoólicos anônimos? Estou mais um dia sem beber? Cara, eu tô mais um mês sem pecar. Cara, eu tô mais 2 meses sem pecar. Tô mais 3 meses sem pecar. Que pode parecer loucura, mas foi o que me ajudou, gente. Alcoólicos Anônimos era a estratégia dos caras. E deu certo, glória a Deus por isso. Às vezes Deus dá umas estratégias pra você assim que você fala, só eu vou entender. Glória a Deus que é só você. Se fosse meio mundo, virava método. E não é método que Deus precisa, amém? Amém. Porque acelera o aprendizado, que é o processo eficaz para a mudança de valores. De repente você chegou na igreja, aí você falava assim, não, eu não vou pra célula semana que vem porque tem a festa junina da Mariquinha e eu não vou porque ela me chamou. Aí você escuta o compartilhamento da célula, hoje eu vou pra célula. Aí o pastor veio, ministrou e falou assim, então gente, nós precisamos dar prioridade para Deus. De repente, você às vezes vai ter vontade de querer trocar a célula por alguma outra festa, por algum outro trabalho, por alguma outra situação, por algum outro motivo, e Deus tem que ser a sua prioridade. Você, peraí, Deus tem que ser a prioridade? Você já está investindo nela, você já está injetando nela mudança de valores, mudança de princípios. E aí, gente, a gente não consegue controlar. Eu não tenho essa visão de quantas pedrinhas tem na minha coroa. Mas olha, a partir do momento que eu abro a boca para profetizar aquilo que eu aprendi, que eu abro a boca para ministrar outras pessoas daquilo que eu fui ministrado, eu não sei quantas pedrinhas tem na minha coroa, porque eu fui ousado e abri a boca. Então seja ousado, querido, abra sua boca, para de se calar. Tem muito profeta calado aí na terra, e nessa igreja não vai ficar profeta calado não, amém? Pode passar, filha. Purê de batata. Tinha que ter uma musiquinha, né? Fogo e Glória News. O poder da unidade. Então a Bíblia diz em João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu deveria ter pego uma versão melhor. Vou resumir esse versículo, tá bom? Eu sou em Cristo e Cristo é em mim, eu sou um com Ele, Ele é um comigo, amém? Isso é um purê de batatas. O pastor deu um exemplo lá embaixo muito legal. Você pega um saco de batatas, imagina um saco de batatas aqui, amém? É batata, certo? Batata, aquelas batata, amém? Então tá bom, nessa mão aqui eu vou pegar um saco de batata palha, amém? Qual vai ser mais difícil de separar, batata palha ou aquelas batatonas que você compra no mercado? Pode falar mais alto. A palha é mais difícil de separar, não é? Então tá, essa daqui é a questão igreja, batata palha. Você não consegue separar a questão igreja, amém? Amém? Então tá bom. Essa batata aqui é a célula, fica mais fácil de separar, não fica? Mas tá dentro do saco, o líder tá cuidando, então não tá separado, amém? Tá, e se o Espírito Santo vem e começa a agir no meio do seu líder, sabe o que você acaba se transformando?
num purezão de batata. Dá para separar qual é a batata A, quem é o líder em treinamento, quem é o membro. Se eu pegar essas batatas aqui, dá para eu saber quem é o membro de célula, quem é o anfitrião, se eu juntar tudo isso e fazer um purê? Então é isso que o Espírito Santo quer de você, purê de batata. Chegou ontem na igreja, Amanda eu tenho que falar. A gente foi semana passada na célula, gente. A Amanda já tá hoje aqui, já tá no Tadel, já vai vir pro culto, já tá na célula de novo e já tá marcando momento tangue lá na casa dela e eu vou, viu, Amanda? Já tá marcando o quê? Encontro. Por quê? Porque entendeu, já tá falando que tá com saudade. Sabe o que é isso, gente? Ela se envolveu com uma família que amou ela primeiro. Sabe por quê? Porque Cristo me amou primeiro, o pastor Samuel, a Deus amou ele primeiro, que incentivou a Michelle, que incentivou o Rafael e que a Amanda tá aí hoje para dar fruto. Amém. Sabe por quê? Porque me amaram primeiro e te amaram primeiro. É por isso que você vai dar fruto. Amém? Amém. Querido, purê de batata. Quando você entende esse princípio, você entende o porquê que nós estamos multiplicando a 100 por 1. Quando você entender que o resultado, para você se tornar um multiplicador de células, é você entender que você precisa amar, cuidar muito bem delas e trabalhar o seu momento, a sua koinonia com a célula, você vai entender que esse é o segredo. O segredo de uma multiplicação é comunhão. E quando você entender e ter essa revelação no seu espírito e não ficar assim, na cabeça, você vai entender que muita coisa vai mudar. Amém? Amém. Pode passar. Multiplicação saudável. Por que multiplicar a célula? Quem já não teve essa sensação? Eu lembro quando a Carol me enviou para a Espanha. Por que multiplicar? Tá tão legal aqui, gente. Eu saio daqui da Inglaterra, vou lá para o Egito, como pururuca com ketchup, porque o ketchup era sempre meu. E ficava lá e era top demais. Me enviaram lá para a Pedreira. Foi top demais, gente. Por que multiplicar? As necessidades do membro, de um membro e do outro, são completamente diferentes. De repente, eu preciso de A. O presbítero precisa de B, o Felipe precisa de C, mas nós estamos todos na mesma célula. E aí vem o projeto de multiplicação, o que o Espírito Santo direciona para o líder? Então tá, você fica para cá, você vem para cá, porque você vai me ajudar a ganhar tal pessoa e eu preciso de você lá. Esse é o projeto de multiplicação, nunca perder, sempre ganhar. Amém? Amém. A multiplicação dá aos membros da célula a maior oportunidade de ministrar os de fora. Fala a verdade, quando você multiplica uma célula, não fica ninguém. Cadê a Ju? Juliana tá aí? Do Mamute? Quando multiplica a célula, não dá uma sensação de que não tem ninguém? Não é verdade, Ju? Quando eu multipliquei a Espanha também... Não, o Felipe fala. Felipe fala que eu levei as ovelhinhas dele. Tá de palhaçada com a minha cara, né? Era tudo minha vida em treinamento, eu levei as ovelhinhas do irmão. Brincadeira, irmão desse, né? Quando multiplicou Ju, não dá uma sensação de, nossa... Mas sabe o que é isso? Já está fazendo GE, já está indo consolidar, está motivando outras famílias. Daqui a pouco a Canadá tem que multiplicar de novo porque não vai caber de gente. Por quê? Porque entendeu que não está perdendo, está ganhando. No reino você nunca perde, você só ganha. Em um grupo menor todos são importantes. Quando a célula está muito cheia, cara, você tem 10 situações, 10... O que você separa na célula, gente? Funções. Tem 10 funções na célula e tem 30 negros na sua. Você vai conseguir dar função para todo mundo? Não. Então quando você multiplica 15 para cada lado, ainda vai dar? Não. Então o que o líder vai fazer? Não, eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falou comigo, eu vou multiplicar em 3. Tem função para todo mundo, ainda sobra até para o líder fazer alguma coisinha e ensinar a fazer. Por quê? Todo mundo é importante. Só que eu falo pra Bel, a Bel não tem líder em treinamento na célula dela, e ela fala, não, só quem não tem líder em treinamento na célula sabe o tamanho da falta que faz. Então você é líder em treinamento, que está aqui e acha que você não é importante, fala com um líder de célula que não tem líder em treinamento, que você vai entender o tamanho da sua importância. Amém? Amém. E o importante de tudo, o mais importante, é que mais líderes, mais membros podem ser trabalhados. Felipe na Espanha está com um projeto de multiplicação, já tem gente para subir, já tem gente que nem subiu para a liderança, mas já está planejando o envio. O que é isso? É olhar o quê? É visão de águia. Sabe por quê? Porque entendeu que o quê? Uma célula que dá fruto é uma célula que tem metas. E você tem meta na presença de Deus, amém? Porque você está debaixo de cobertura. E se você está debaixo de cobertura, você está debaixo de um envio. Amém? Amém.
mais líderes podem ser preparados. Então, querido, se você ainda não faz parte da liderança, você pode ter certeza que na reunião de setor, entre os líderes de célula, o seu nome está sendo pautado. E nós, como igreja, acreditamos em você. Se você chegou ontem na igreja, se você já está aqui há 1 ano e está esperando o fruto vir, não desista, porque nós acreditamos em você. E os nossos olhos estão sobre você, as nossas orações estão sobre a sua vida. E nós estamos sim investindo em cada um de vocês. E no momento que vocês decidirem, Senhor, eu quero, eu tenho certeza, e eu falo pela boca do meu pastor, eu falo, que aí sim você vai começar a ver os frutos que você, a partir do momento que você escolher. Mas todos nós estamos investindo em você. Ela sofre uma estagnação, ela paralisa. Parece que o negócio não vai para frente, mas também não vai para trás. Não vai para um lado, também não vai para o outro. Ah, Fernanda, o que significa isso? Não vem Natanael. O Natanael que vem não fica. Os caras vêm, acham que é chato ficar esse negócio de célula, batendo palma, depois compartilhando palavra de domingo. Nem no domingo eu fui no culto, por que você quer ficar compartilhando palavra? E tudo começa a se tornar chato. Por quê? Porque você já estagnou. Por quê? Porque você já paralisou. Você paralisou a célula. Então a célula, ela precisa se multiplicar. Oh, meu Deus. A célula não pode parar. Amém? Amém? Ah, mas eu estou na minha célula não multiplicou ainda. Já faz 6 meses e o líder não falou comigo de multiplicar. Querido, seja muito bem-vindo ao processo de liderança. Dobre seu joelho e ora, você está orando pouco. Então, ó, a célula não vai nem para frente nem para trás. Ela fica monótona, paralisada, chata, né? No português claro. Pois é, querido, você foi levantado para mudar o quadro dessa situação. Então, se de repente você está numa célula assim, querido, dobra mais o seu joelho que o seu líder está precisando de oração. Amém? Ela sofre uma mutação, ela começa a se transformar em qualquer outra coisa, menos uma célula. Aí você vai e o cara está compartilhando sobre hoje, foi muito engraçado pela manhã, os meninos estavam falando sobre Sócrates, uns negócios lá chatos de filosofia, e aí, de repente, isso se estende, vai pra onde? Vai pra célula. Aí você chega lá pra fazer supervisão, já passou 15 minutos do horário, o cara tá discutindo lá com você a teoria do Big Bang. Ah, querido, dá licença. Então, gente, se transforma em qualquer outra coisa, menos uma célula. E você, líder de célula, membro de célula, poderoso, você que é poderoso, você não vai deixar isso acontecer na sua célula. Amém? Amém. Amém. Então tá bom. Pode sofrer uma mortificação. A célula às vezes está vegetando. Tá tudo lá, o corpo tá lá, os rins estão lá, o coração tá lá. Tudo funciona aos olhos naturais perfeitamente. Só que aqui, ó, já morreu. E o que é aqui espiritualmente? É a intimidade com Deus. É o que te conecta com Deus. Não deixe a sua célula virar vegetativa. Ah, mas a minha célula só não tem Natanael, então ela está vegetando. Ah, mas a minha célula não segura ninguém. Querido, uma célula excelente, ela precisa ter vidas. Ela precisa ter por que funcionar. Ela é o terceiro coração da visão. Ela precisa funcionar. Porque o reino faz o trabalho dele. A igreja faz o trabalho dela. A célula precisa fazer o trabalho dela. Não passa um domingo sem ter um visitante. Sempre tem um visitante. E se não é um cara novo da igreja, é um cara que não veio há anos, que não vem há anos e apareceu. Deus nunca permite passar um domingo e não ter um visitante nessa igreja. Sabe por quê? Porque o reino faz o trabalho dele. Você como líder de célula, faça o seu. Você como membro de célula, faça o seu trabalho. Porque a igreja, o reino não parou de funcionar porque você está vegetando espiritualmente. E se você está nessa situação, o seu discipulador precisa estar sabendo disso. E se você está escondendo, querido, desculpa. Você está numa igreja que tem revelação do Espírito Santo. Então os olhos já estão fitados em você para te ajudar, para fazer você crescer, para te ensinar o que é ser transparente. Se você há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos não entendeu ainda. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te impulsionar, para você subir de nível. E posso ser bem sincero
sincera com você, para você ir num nível muito maior do que essa igreja já chegou. É onde o seu ministério vai começar, é onde o nosso vai terminar, onde Deus falou, ó, você por aqui já deu. Aí Deus começa a levantar você que está aí sentado. Querido, é um momento muito importante, onde Deus está separando o joio do trigo. Eu não tenho dúvidas disso. Então seja em nome de Jesus o trigo, que se curva, que se arrepende, que se rende diante da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é uma célula vegetativa. Isso é nesse aspecto que a sua está, ou que de repente você está, ou de repente você conhece alguém que esteja. É hora de você despertar. Amém? Amém? Pode passar. Desculpa, filha, volta. Eu falei tudo? Tá, precisamos passar o DNA. Preparativos para uma multiplicação abençoada. Se eu não me engano, esse é o último. Persista em oração. Nós trabalhamos, às vezes, multiplicação 1 ano depois, 6 meses depois. Continue treinando seus líderes em treinamento. Chegou um determinado momento com a Carol, onde eu ainda era líder em treinamento, mas ela falou assim, Fernanda, agora com você para. Agora não é hora mais de eu te treinar. Eu preciso treinar a Jaque, que foi a segunda líder em treinamento da Inglaterra. Agora eu preciso treinar a Jaque. Fernanda, agora você já é uma líder, só que eu não tenho para onde te enviar. Então, ó, você vai ficar aqui me ajudando em intercessão, em adoração. Mas, ó, agora você já é uma líder. Agora eu preciso treinar a Jaque. Então você precisa continuar treinando seus líderes em treinamento. E a partir do momento em que você teve uma maturidade, onde o seu líder vai falar assim, eu já preciso te enviar. A Carol falava para mim, todos discipulados, desesperadamente, eu preciso te multiplicar. Eu preciso te enviar, senão você vai morrer. Eu preciso te enviar. Então o que a gente precisa ter sempre? Um trabalho com os seus líderes em treinamento. Ah, mas então os meus líderes em treinamento estão top. Então você já prepara eles para o envio. Comece a investir em membro. Comece a investir em quem está chegando. Nunca deixe de investir em ninguém. Ah, mas eu tenho 3 discípulos. Eu já tenho 2, 3 células abaixo de mim. Já tenho dado muitos frutos para o reino. Tá, isso não te isenta de cuidar de mais uma vida. A Bíblia fala para você insistir um pouco mais. Trabalhar um pouco mais. E eu tenho certeza que um pouco mais do Senhor na sua vida não vai matar nem a mim, nem a você. Amém? O pastor Samuel consolida, eu consolido, Carol consolida, todos nós consolidamos. Nós somos... Pastor William consolida também. É verdade, pastor William consolida metade da igreja, gente. É incrível, chega toda semana, não, eu tenho que ir ali, não, eu tenho que ir ali. Aí você pergunta, ele estava com um membro, ele estava com um visitante, mas ele está sempre para um lado e para o outro. Pastorei com excelência a sua célula. Pastorei com excelência os seus líderes em treinamento. Pastorei com excelência os seus visitantes. O pastor não faz separação agora que a igreja está em 300 membros. Ele não faz separação. Ah, não, agora a minha obrigação é só os líderes de célula. 300 membros. Pela glória! Deixa Deus usar. Então, então não é porque agora ele é pastor que ele tem os líderes de setores que ele deixou de ter contato com você. Pelo contrário, vira e mexe, eu vejo ele correndo para um lado, correndo para o outro, já foi para Caieiras, já foi para onde o Ricardo e a Alessandra moram, Felipe, onde eles moram? Pedreira, já corre para tudo quanto é lado, por quê? Porque não é porque ele tem líder de setor, ele tem pastor de setor agora, que ele não precisa ficar cuidando de você, que ele não precisa cuidar de mim. Ele precisa, e ele não desistiu de nós. Pelo contrário, ele estruturou a nossa igreja para quê? Para poder cuidar melhor de vocês. É exatamente isso, ele deixou os líderes de setores para agora vocês cuidam das células, porque agora eu vou cuidar de vidas, o meu foco agora é vocês, o individual com vocês. Então dê glória a Deus, ore muito pelo seu pastor, amém, querido? Defina metas de multiplicação, o seu líder de célula já fez isso, ele já definiu metas de multiplicação com você. Então você agora vai orar, vai trabalhar e vai investir nesse tempo de multiplicação e nessa meta, amém? Esteja sempre em unidade com os seus líderes de setor e alinhando as metas. Querido, olha aqui pra mim. O que é isso? Às vezes, de repente, você é um líder de célula, ou você vai ter um líder de célula, ou o líder de célula de marketing faz isso. Então nós vamos... Não é só passar aqui porque a gente não tem isso na nossa igreja. Você é um líder de célula e de repente você não tem um contato muito grande com o seu líder de setor. De repente você está um pouco afastado, né? De repente está fora da comunhão, de repente não está estruturado ainda. Então o que acontece? Às vezes você age
e vai expor uma opinião para a célula, define algo para a célula e os líderes de setores não estão sabendo. De repente você está lá sonhando com a sua multiplicação e você não passou para os líderes de setores. De repente isso não vai mudar nada. Você tem a sua comunhão com o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você se une com o seu líder de setor, você está falando para ele assim, olha, a sua opinião também é importante. Hoje eu vou contar, pastor, eu vou contar. Hoje o pastor William estava para definir uma situação a respeito dos líderes e ele mandou uma mensagem para o apóstolo Ricardo. E ele falou assim, apóstolo, eu preciso da sua direção, gostaria muito da sua direção. O pastor é pastor dessa igreja. E ele foi e falou, não, apóstolo, pai, eu preciso da sua direção. O que você acha disso? Você concorda com isso? Queria a sua opinião. Sabe o que é isso? É servir. É considerar o outro maior que você. E isso daí ele aprendeu antes de vir qualquer outra pessoa pregar nessa igreja. Porque ele já tinha recebido a revelação primeiro. E o DNA já tinha sido passado. Glorifica a Deus, gente. Quando a gente fala que o mesmo alimento que tem ido para grandes igrejas eu falo dentro da visão, eu falo de grande porte, eu falo de mais de 1.000 células, mais de 10.000 células. Quando a gente fala isso, acredita. Nós estamos em café de pastores, nós estamos unidos com pastores dentro da visão e fora da igreja. Querido, o mesmo DNA, aquilo que está sendo ministrado aqui, por incrível que pareça, é o que está sendo ministrado lá fora. Então Deus está colocando aqui, investindo em cada um de nós como igreja de 1.000, 10.000 membros. E o mesmo alimento que está sendo passado lá fora para essas igrejas, você está recebendo aqui. Aonde será que Deus quer te levar mesmo? Amém? Amém? Ganhe almas e cuide muito bem delas. Serofia. Queridos, essa foi a segunda aula. Não perca o seu momento de TSD com o Senhor. Coloque, mastigue isso. Introduza isso no seu espírito e fale, Espírito Santo, aonde eu preciso melhorar? Porque TLC é para aqueles que querem melhorar. E se precisar, o Jobert vai subir e vai estar no YouTube. Amém? Amém? Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Foi maravilhoso. Glória a Deus.